trazer algumas informações aqui com relação a dicas que professores dão para determinadas matérias, né? Ontem nós divulgamos de língua portuguesa e também de educação física, né? Isso está disponível inclusive no nosso portal ali no tupã.com.br, está ali disponibilizada o áudio das professoras, né? A professora Zilda, que nos falou conosco sobre português, e a professora Sandra sobre educação física. Hoje o tema é ligado às ciências humanas e às suas tecnologias, né? E a gente começa recebendo a manifestação da professora Fabiana Ramos, né? Ela que é professora de História e nos dá aí algumas dicas de História para a prova do Enem. Bom dia, professora Fabiana Ramos. Olá, sou a professora Fabiana, prof de História do Instituto Estadual de Educação Mãe de Deus. História faz parte da área de ciências humanas. História é uma disciplina que exige leitura e interpretação. A minha dica para o Enem é que, após e durante as leituras, seja realizada síntese, ou seja, breves anotações dos textos com palavras-chave, que façam com que o aluno lembre dos assuntos com facilidade, assim como resumos. É comum nas disciplinas de humanas, especialmente de história, a interpretação de imagens e figuras, e mesmo obras de arte que retratam determinado período. Então, é importante observar com atenção essas imagens e tentar, ao ler os textos durante os estudos, ir também assimilando as imagens. É importante ler as perguntas com atenção, usar as técnicas de eliminação, porque geralmente as respostas, estas, está dentro do próprio texto, do próprio enunciado. É importante também prestar atenção na atualidade. A Covid-19 está em foco. É bom relembrar que na história já aconteceram casos semelhantes, como a peste negra e a gripe espanhola. É muito importante prestar atenção nesse assunto, estudar, ler, pesquisar sobre o tema, assim como os demais. Uma vez que este tema é bem possível, né, ser usado para a redação. Podemos dar uma atenção especial aos fatos do Brasil contemporâneo, às desigualdades e à globalização, bem como a história do Brasil, revoltas, as revoluções e as guerras em escala mundial, entre outros assuntos. Essa é a professora Fabiana Ramos, né, professora de História, que nos trouxe algumas dicas aí com relação à prova do Enem, né? Lembrando que a prova escrita, né, a prova impressa, ela vai ser agora, nesse domingo, dia 17. A prova digital vai ser dia 31, né? E a gente está nessa parceria com o Instituto Mãe de Deus, ouvindo alguns professores dando dicas, né? Relembrando que ontem nós tivemos, então, a professora Zilda, né, sobre português, e a professora Sandra sobre educação física. Agora nós ouvimos a Fabiana falando sobre história, né? Ainda hoje nós vamos ter a professora Gladys, agora na sequência, e a professora Jocelene também, né? Ambas são na área de ciências humanas e suas tecnologias. E a professora Gladys Dobro, que é professora de geografia, né, também nos trouxe algumas dicas aí para que os alunos, aqueles que estarão participando, prestem atenção nessas questões. Bom dia, confira algumas dicas então de geografia com a professora Gladys Dobler. Olá, a geografia faz parte da prova de ciências humanas e suas tecnologias. É um campo de conhecimento que você não pode deixar de lado, porque envolve muita atualidade, ou seja, com aquilo que está ocorrendo no mundo. Os principais temas de geografia para o Enem são o meio ambiente. É um tópico muito importante. Por isso, estude sobre desmatamento, impactos ambientais, devido aos padrões de consumo, lixo, materiais sustentáveis, efeito estufa e poluição, entre outros assuntos. Pesquise sobre conferências mundiais para entender o compromisso dos países com essa questão. Outro tema, urbanização. Aqui entram os tópicos que falam sobre o crescimento e funcionamento das cidades, situação de moradia, além de fatores como problemas de habitação, transporte, desigualdade social e desemprego. Outro tema, movimentos migratórios. Você precisa estudar os movimentos humanos que ocorrem pelo mundo, desde êxodo rural até a situação atual de refugiados. Entender motivos pelos quais esses povos deixaram suas terras e como eles são recebidos nos países. Agricultura.
É necessário compreender não só esse modelo de produção em si, mas todos os fatores relacionados como mecanização das lavouras, uso de agrotóxicos, falta de alimentos para algumas populações, concentração de terras no Brasil e monocultura. Outro tema, população. Geografia é importante ter noção sobre o crescimento populacional, expectativa de vida, indicadores sociais, pirâmides etárias, índice de desenvolvimento humano, IDH, direcionado a esse conhecimento para interpretação de gráficos e tabelas. Indústria é entender o desenvolvimento industrial no Brasil e no mundo, as suas fases da Revolução Industrial até a nossa atualidade. É isso aí, galerinha. Esses são os temas principais de geografia do Enem. Valeu, Gladys. Obrigado pelas dicas aí, nas dicas de geografia, né? Antes nós tivemos aí a Fabiana com as dicas de história e assim nós estamos trazendo algumas dicas nessa parceria com o Instituto Mãe de Deus para os alunos que vão fazer, para todo mundo, né, que vai fazer o Enem aí, seja aluno do Mãe de Deus, enfim, os outros alunos, tenham algumas sugestões e orientações por parte de quem realmente sabe o que vai acontecer, que são os professores. Eu vou fazer um intervalo.